você não está vivendo a sua verdadeira prosperidade, porque você está com medo ou na resistência de abrir mão daquilo que hoje você tem, ou quem sabe da realidade que você vive e que você está acostumada, a gente pode estar falando de um trabalho, a gente pode estar falando de um produto, de um negócio, de um relacionamento, de uma forma de pensar, a gente pode estar falando das suas crenças também. Será que você estabeleceu inconscientemente um teto de onde você pode chegar com base na vida que você está vivendo agora? Eu sou a Josi, apaixonada e estudiosa desse universo do autoconhecimento, e hoje eu quero compartilhar uma fábula que vai te inspirar e trazer muito mais expansão sobre o seu movimento para prosperar ainda mais. Essa fábula quem compartilhou comigo foi uma mentora minha, e eu senti de trazer ela aqui para vocês também, porque particularmente eu amo aprender através de histórias e inclusive é comprovado pela neurociência que o nosso cérebro realmente aprende melhor e mais rápido neste formato. Então vamos a essa fábula para você ampliar a sua percepção e a sua vontade e o seu potencial de prosperidade. A vaquinha e o precipício. Era uma vez, numa terra distante, um sábio chinês e o seu discípulo. Certo dia, em suas andanças, avistaram de longe um casebre. Ao se aproximar, notaram que, a despeito da extrema pobreza daquele lugar, a casinha era habitada por pessoas. Naquela área desolada, sem plantações, sem árvores, viviam um homem, uma mulher e seus 3 filhos pequenos e uma vaquinha magra e cansada. Com fome, com sede, o sábio e os discípulos decidiram parar ainda assim para pedir abrigo por algumas horas, e eles foram muito bem recebidos. A certa altura, enquanto eles estavam ali se alimentando, o sábio perguntou para aquela família: Esse é um lugar muito pobre, longe de tudo. Como é que vocês estão sobrevivendo aqui? O senhor vê aquela vaquinha lá? É dela que a gente tira todo o nosso sustento, disse este chefe de família. Ela nos dá leite que a gente bebe e também transforma em queijo, em coalhada, em outras coisas. Quando sobra, a gente vai até a cidade e a gente troca esse leite e esse queijo por outros alimentos que a gente precisa. E assim a gente está vivendo até aqui. O sábio agradeceu aquela hospitalidade e seguiu seu rumo com o seu discípulo. Nem bem eles fizeram a primeira curva da estrada, o sábio disse ao seu discípulo: Você vai voltar lá, pegar aquela vaquinha, leve ao precipício e atire ela lá para baixo. O discípulo, horrorizado, não acreditou. Porque, meu Deus, como é que um sábio pode me dizer para fazer uma maldade dessa? Como é que eu vou colocar a vaquinha, a única sobrevivência dessa família? E ele já foi indagar o seu mestre: Mestre, eu não posso fazer isso. Como é que o senhor pode ser tão ingrato, né? A vaquinha é tudo o que eles têm. O senhor acabou de receber ali um pouso para descansar, recebeu um leitinho para tomar. Se eu jogar essa vaca lá no precipício, essa família não tem como sobreviver. Sim, a vaca eles vão morrer. O sábio fez aquela cara de quem sabe muita coisa, como convém aos sábios chineses, respirou fundo e repetiu a ordem sem explicações. Vá lá, empurre a vaquinha no precipício. Indignado, pensa só esse discípulo, né? Doido da vida, ele foi obedecer, porque ele, dentro desse processo de sábio discípulo, ele faz tudo para aprender, não entendeu nada com aquilo, mas voltou lá no casebre e sorrateiramente conduziu o animal até a beira e colocou ele lá para baixo. A vaca, previsivelmente, se estatelou lá embaixo, como era de se esperar. E aí, meus amores, alguns anos se passaram e durante esse tempo o pobre do discípulo foi corroído em remorso e ele nunca conseguiu esquecer daquele ato que o seu sábio mestre pediu para ele fazer. Como ele estava com essa culpa corroendo ele por dentro, num certo dia de primavera, ele abandonou o sábio e decidiu voltar àquele lugar. Ele queria ver o que realmente tinha acontecido com aquela família, queria ajudar, queria pedir desculpa, queria reparar o seu erro de alguma forma. E aí, ao fazer a curva da estrada, ele não se acreditou no que ele começou a ver em frente aos seus olhos.
No lugar lá daquele casebrinho que estava todo de capenguinha lá, todo querendo desmoronar, tinha um sítio maravilhoso. Tinha muitas árvores, tinha piscina, tinha carro importado na garagem, tinha antena parabólica, tinha tudo, tudo assim do bom e do melhor, nem parecia o mesmo lugar. E aí, perto da churrasqueira, estavam lá três adolescentes bem robustos, comemorando com os seus pais a conquista do primeiro US$ 1.000.000. O coração do discípulo começou a disparar. Ele gelou naquele momento, porque ele começou a pensar o que aconteceu com aquela família. De certo, foram vencidos pela fome, foram obrigados a vender o terreno, foram obrigados a ir embora. Já começou a criar todo aquele diálogo dentro da cabeça dele, que eles deviam estar mendigando em algum lugar, que eles deviam estar precisando de ajuda de outras pessoas para continuar sobrevivendo, e sobreviveram. E aí ele resolveu se aproximar então do caseiro para justamente perguntar se ele sabia o paradeiro da família que havia morado lá alguns anos atrás. O caseiro prontamente respondeu: Claro que eu sei, você está olhando para essa família. Né? Ele apontou lá para a família na churrasqueira. Aí o discípulo, gente, ficou incrédulo, né? Ele ficou incrédulo, ele falou: É o quê? Mas o que? Ele deu alguns passos e foi até a piscina. E aí foi olhar para o homem, ele realmente reconheceu que era o mesmo homem de antes, só que estava mais forte, estava mais, sabe, bem apanhado. Então a família estava toda já transformada naquela prosperidade. A mulher estava muito feliz, as crianças, né, haviam se tornado adolescentes saudáveis. E espantado, ele se dirigiu a este chefe de família e perguntou: Tá, o que aconteceu? Eu estive aqui com o meu mestre há uns anos atrás, eu não sei se você lembra, e isso aqui era um lugar miserável. Não havia nada aqui. O que o senhor fez para melhorar tanto de vida em tão pouco tempo? O chefe da família, o homem, olhou para o discípulo, sorriu e respondeu: O senhor lembra que a gente tinha uma vaquinha, de onde a gente tirava todo o nosso sustento? Aquilo era tudo o que a gente possuía. Só que um dia a pobre caiu aqui no precipício e a gente não pôde mais contar com ela. E para sobreviver, a gente teve que se reinventar e fazer outras coisas. Precisamos desenvolver outras habilidades que a gente nem sonhava que tinha. E foi nesse processo de se desenvolver, buscando novas soluções, que hoje a gente está muito melhor do que antes. O discípulo olhou para aquela família e ele pensou: Uau! E uau mesmo, né? O convite que eu quero fazer para você que esteve até aqui ouvindo a história da vaquinha e do precipício é justamente olhar para a sua vida e refletir. Qual é a vaquinha que você está se apegando hoje, acreditando que esta é a única forma de sobreviver, de construir a sua vida, de realizar os seus sonhos? Só que, na verdade, isso está te mantendo presa no estresse, na dificuldade e em situações desnecessárias que você nem precisaria estar passando. Será que as escolhas que você tem feito hoje estão mantendo você muito mais num trabalho duro e numa escassez por você estar apegado a isso? Que movimento que você tem evitado na sua vida porque você tem medo, porque você tem insegurança, porque você tem algum trauma ou alguma crença, ou até mesmo por falta de conhecimento, e que na verdade está afastando você de uma vida verdadeiramente próspera e muito mais leve. Muitas vezes, a exata decisão de empurrar a vaquinha do precipício é o que pode nos aproximar da vida que a gente realmente deseja viver. Ou pelo menos, se você pensar sobre isso, ela vai começar a te fazer a questionar os seus apegos do momento. Porque a gente precisa entender que onde tem apego, a gente está vibrando na escassez. E onde tem escassez, não tem espaço para a prosperidade. Quando uma mente ela está expandida, ela entende que ela tem escolhas. E não quer dizer que ela precise perder algo. Só que significa que ela está aberta para que algo melhor ainda se apresente na vida dela. Essa é a mentalidade que eu quero te treinar para ter. Aqui nesse canal, você vai aprender a desenvolver o seu potencial único e a cada vídeo vai ser plantada uma sementinha de expansão para você ativar o seu modo de crescimento com muito mais leveza e com muito mais prosperidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, já encaminha ele para uma amiga e aproveita para deixar aqui nos comentários quais os insights que essa fábula trouxe para você aí. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.